daí a gente foge, amém? Eu queria falar com a igreja hoje sobre o último vinho. O primeiro milagre de Jesus, tá bom assim, Jaime? Não tenho muita experiência com essa tecnologia aqui, mas vamos lá. O primeiro milagre de Jesus, segundo o Evangelho de São João, esse primeiro milagre foi transformar água em vinho num casamento. Os outros evangelhos não falam desse milagre, apenas João. Interessante que em Gênesis, Deus fez todos os milagres primeiro, e o último milagre foi Adão e Eva, e o casamento dos dois, não é? Deus preparou todo o ambiente, criou todo o universo, criou a terra, preparou, deixou tudo pronto, e por fim, a obra, né? A obra que era a imagem e semelhança dele, o ser humano, Adão e Eva. Então ali nós temos o primeiro casamento. Tudo foi criado para um casal. Deus queria que eles gerassem muitos filhos. E assim Deus escolheu que seria povoada toda a terra com esses filhos, que teriam uma vida eterna no Éden, né, no paraíso. Esse é o projeto de Deus. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu, né? O diabo não é convidado para os casamentos, mas ele dá um jeitinho de entrar. Não é verdade? Quem convida o diabo para o casamento? Ninguém convida, não é? A gente convida os parentes, os amigos, as pessoas que a gente gosta e ama. A gente convida Jesus Cristo, mas o bicho ele dá um jeitinho de entrar às vezes, não é? Então, nesse casamento que aconteceu em Caná da Galileia, isso está escrito lá em João 2, versículo 1 ao 11. João 2, versículo 1 ao 11. Como não está filmando aqui, eu posso virar, né? Acho melhor a gente ler ali, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos disser ou pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco, e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná, na Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aleluia. No início aqui, está escrito assim: ao terceiro dia, nesse casamento, estava presente ali a mãe de Jesus. Pessoal, o casamento é uma das coisas mais importantes na vida cristã, se não for a mais importante. Porque Deus é um Deus de família, é Deus Pai, é Deus Filho, é família. Então Jesus ama o casamento, Jesus ama, tanto que a simbologia da igreja é que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então isso é uma coisa muito santa, é algo muito especial.
Por isso que é a primeira manifestação dos sinais de Jesus foi num casamento. E Jesus mesmo veio ao mundo, podia vir de qualquer jeito. Deus podia mandar Jesus para o mundo de qualquer jeito, mas Deus escolheu uma mãe, Deus escolheu um pai para nascer o seu filho Jesus aqui na terra, dentro de um casamento. Deus escolheu sim, né, que Jesus viria de Maria e seu pai aqui na terra seria José. Então veja como é que Deus ama e como Deus se importa com isso e como isso é muito central na igreja, é muito relevante. Passa o tempo, passam os séculos, já foi mais de 2000 anos que Jesus esteve naquele casamento, mas o que é verdade nunca muda. O que é moderno é o que é a verdade, e o que é a verdade nunca muda. Portanto, os princípios do casamento continuam valendo, eles não passam e nunca vão passar, sempre vão continuar valendo. Agora, o mais importante naquele casamento foi a presença de Jesus. Então, no casamento, a gente sempre convida o Espírito Santo, que representa o Pai e o Filho. E a gente convida eles no dia do casamento e também convida eles para estar com os noivos, né? Com os casados para o resto da sua existência aqui na terra. Então, isso que é o mais importante, né? A presença de Jesus no casamento. Vai fazer toda a diferença. E isso nunca vai perder a validade. Jesus disse que quando ele voltar, vai ter gente casando, se dando em casamento, vai ter gente trabalhando, mas vai lá, a tua pessoa vai estar casando, porque ainda vai ter crente no mundo. E crente casa, né? E crente tem todo aquele sistema, que é moderno, é o mais moderno que existe, porque é o único jeito que pode dar certo. Então, o casamento ainda antes de Cristo era muito na lei, era uma obrigação legal, e tinha a lei do divórcio, tudo era lei, porque era obrigatório. Você não podia, aliás, a lei do divórcio ainda até a década de 70 existia no Brasil, você não podia se separar, era proibido, era lei, então tinha que ter o casamento e nem podia se separar, porque não podia se divorciar. Em alguns momentos da história, o divórcio era uma lei que impedia se divorciar. Mas a lei, ela não é perfeita, né? A lei é para o bem, mas ela não é perfeita. Perfeito é o casamento e a graça de Jesus no casamento. Não é? Porque Jesus ensinou que se houver traição, pode haver a separação, mas Jesus nos ensina que a gente não deve nem pensar em trair, quanto mais trair, nem pensar em separar, quanto mais separar, nós não podemos nem pensar. E se acontecer de por algum motivo separar, ainda Jesus ensina se arrepender, pedir perdão e consertar. Arrependimento e conserto. Deus tem um plano A. E o plano A sempre é o melhor plano. Mas só é possível essas coisas com o Espírito Santo na nossa vida, com Jesus, no nosso casamento, em tudo que fazemos. Então o casamento que Jesus foi, o casamento é o mesmo ainda hoje, né? Jesus nos ensina todas as coisas. E nos ensina como ser marido, como ser esposa e como a gente tem que agir no casamento. E o que ele nos ensina é a verdade, e praticando vai dar certo, porque a verdade, ela nunca vai passar, vai continuar valendo para sempre, não importa. O mundo quer dizer o que é ser moderno, mas o que o mundo entende de modernidade? O mundo não entende nada, porque o mundo nem conhece a verdade, porque o mundo não pode conhecer a verdade. A verdade só pode conhecer quem entrega a sua vida para Cristo, e recebe Cristo, que é a verdade, no seu coração. E o mundo não recebe Cristo. O mundo não aceita Cristo. O mundo não quer Cristo. Continua valendo, então, tudo que Jesus ensinou, né? Castidade, leito sem mácula,
pai se santificar pelos filhos, amor de Deus no casamento, cuidado com o outro. Deixa o filho à casa do pai para se unir à sua esposa. Deixa o filho e a filha à casa do pai para se unir à sua esposa. Isso é a palavra de Deus. Isso que Deus quer. E aí o casal vai experimentar ser pai e ser mãe. A paternidade e a maternidade, que é uma das coisas mais ricas que podem existir. E que mais faz a pessoa crescer e amadurecer. E crescer espiritualmente, se tornando pai e se tornando mãe. E, por fim, os filhos são a recompensa para Jesus. Os nossos filhos são uma recompensa para Jesus. Ele fez um duro trabalho, porque Ele quer formar a igreja, né? E são os filhos de Deus. Deus quer ter filhos, porque Ele quer deixar tudo que Ele tem, toda a herança que Ele tem para os filhos. Então Ele quer que as pessoas casem, que as pessoas tenham os filhos, e Jesus, isso é uma recompensa para Jesus. Porque afinal de contas Jesus fez tudo o que Ele fez para poucas pessoas? Não. Ele quer, né, que o trabalho dele tenha valor para muitas pessoas. Não foi para pouca coisa que Jesus padeceu o que padeceu. Agora no versículo 2 está escrito, no primeiro está escrito que a mãe de Jesus estava lá. No 2 está escrito que também foi convidado Jesus e seus discípulos. Olha que interessante. Olha que interessante como é que Jesus é. Jesus não vai num lugar que não permite que os discípulos vão. Tipo assim, não é? Não, se meus discípulos não puderem ir, eu não vou. Se meus discípulos não puderem entrar, por que eu vou? Onde quer que Jesus ia, os discípulos iam junto. Entrava numa casa de um rico, já entravam os discípulos juntos. As pessoas até estranhavam, né? Esses pescadores, essas pessoas aqui dentro, às vezes umas pessoas de má fama, né, que tinham se arrependido e estavam com Jesus, as pessoas estranhavam, né? Poxa, as pessoas entrando aqui nesse ambiente. Pessoal, mas Jesus é assim, não é? Se não pode entrar, se os meus não podem entrar, eu também não vou entrar. Então Jesus entrou e os discípulos vieram atrás naquele casamento. Porque os discípulos foram convidados. Quem que eram os noivos, afinal de contas? Uma boa pergunta, não é? Não diz quem é o nome, não fala o nome do noivo nem da noiva, não fala quase nada sobre eles. Tudo que a gente pode saber sobre eles é que eles convidaram Jesus para o casamento. Isso já é muita coisa. E esse casamento deles entrou para a história. E nesse casamento aconteceu algo maravilhoso. Então, mesmo que não tenha muitos detalhes, só por aí dá para a gente entender que aquelas famílias eram especiais, que aqueles noivos eram especiais, porque eles convidaram Jesus e os seus discípulos. Não diz que convidou os irmãos de Jesus, em nenhum momento. A mãe estava lá, os discípulos, Jesus. Por que não fala que os irmãos não foram convidados? Não sei, mas o fato é que em alguns momentos da Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam nele. Os seus discípulos iam onde Jesus ia, mas os irmãos de Jesus... Então, às vezes, a gente quer que os nossos irmãos venham para a igreja, né? A gente quer que os nossos parentes, nossos filhos, venham para a igreja. Mas muitas vezes, né, até Jesus, os seus irmãos não queriam segui-lo e não acreditavam nele. Profeta de casa, às vezes, não tem honra. E era Jesus. Então a gente não deve desanimar, né, quando a gente quer que alguém próximo da gente esteja na igreja e de repente a pessoa sai ou não entra, ou está difícil e a gente quer, mas temos que ir pela fé, não é? O que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. E se não for atrás da gente, vai atrás de outro discípulo, amém? Para chegar até Jesus. E nós temos que continuar perseverando.
E eu creio que depois muitos irmãos de Jesus se converteram, né? E alguns pelo menos um virou apóstolo. Também é importante que Jesus foi convidado não para fazer alguma coisa no casamento. Até porque ninguém sabia que ia faltar vinho, não é? Não chegou lá já no começo do casamento, ó, não vai ter vinho. E então vamos convidar Jesus, porque de repente Jesus multiplica, né? Ninguém nem sabia que Jesus podia fazer aquilo, na verdade, né? Quem imaginaria que Jesus podia transformar água em vinho? Então, Jesus não foi convidado para fazer algo. Ele foi convidado por quem ele era. Então, é esse tipo de convite que Jesus se admira, impressiona Jesus. Quando a gente quer Jesus por quem ele é, né? Não porque ele pode fazer. Não, é porque eu quero Jesus por quem ele é. O valor está nele, né? Eu amo Jesus por quem ele é. Não precisa fazer nada na minha vida. Eu vou continuar amando do mesmo jeito. Isso aí impressiona Jesus, né? E, bem, creio que Jesus também nem queria fazer nada naquele casamento, porque ele vai falar para a mãe dele, né? Não é chegada a minha hora ainda. Mas olha, como Jesus se impressiona, não é? E faltando vinho, no versículo 3. Uma coisa, pessoal, o ser é mais importante do que o fazer, né? Nós temos que amar as pessoas por quem elas são, porque Jesus morreu por essas pessoas. Não importa, pessoal, não é pelo que elas fazem ou deixam de fazer, ou porque elas acertam ou pelo que elas erram. Isso não importa. É amar elas porque elas são, por quem elas são. É pelo propósito de Deus na vida delas. É pelo que Deus pode fazer na vida delas. É pelo que elas podem vir a ser. Nós não podemos olhar para as pessoas considerando as circunstâncias do momento, mas nós temos que olhar as pessoas com o olhar da fé. Amém? Não importa como ela está hoje, ou o que está fazendo, ou o que não está fazendo, importa quem ela é, e que Jesus morreu por ela. No versículo 3, e faltando vinho, aqui começa o problema, né? Falei, o diabo dá um jeito de entrar no casamento, né? Já entrou na festa, né? Pois o vinho não podia faltar, gente. Naquele tempo, o mais importante numa festa de casamento era o vinho. A tradição ali, o vinho representava, não que seja a verdade, porque aqui ainda é antes de Cristo, né? O vinho representava a alegria do casamento. E não podia faltar vinho. Só que aqui acabou faltando. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Olha só como é que essa mulher foi bem escolhida por Deus, não é? Porque de repente alguém falaria assim, não tem vinho. Você está entendendo? O diabo já usa isso e vai colocando. Poxa, alguém errou, né? De quem que é a culpa? Como é que pode fazer um casamento aí, convida até Jesus, e daí não tem vinho? Você percebe que o diabo já tem aí um campo de trabalho para acusar alguém, para culpar alguém, para já começar o problema no dia do casamento, né? Brigar os parentes, o pessoal aí já tem um estopim ali que pode explodir uma bomba aqui já, né? Só que olha como que Maria é cheia de graça. Maria só fala assim, Jesus não tem vinho. Não acusou ninguém, não apontou o dedo para ninguém, não é? E falou só para Jesus. Tem gente que já acontece um negócio errado, vai sair espalhando para todo mundo, né? Não é verdade? Acontece um negócio errado, sai espalhando para todo mundo. Pessoal, se acontece um negócio errado, o escândalo nunca deve vir através da gente. Está escrito que o escândalo é inevitável. Ele vai vir à luz, mas nunca através de um filho de Deus. Porque nós estamos aí para consertar os escândalos, né? Nós estamos aí para perdoar, nós estamos para restaurar. Né? Já o diabo tem tanta gente para fazer isso, não é? Agora, por nós, nunca, nem na internet, em lugar nenhum, escândalo, morreu aqui, acabou aqui, não temos nada a ver com isso. Deixa Deus trabalhar. Não é? Agora, o diabo age assim, né? Surgiu um problema ali, faltou vinho, agora vamos
acabar com essa festa aí, fazer todo mundo brigar, e vamos ver o máximo de culpa que a gente puder colocar nas pessoas, melhor. Mas a mãe vem, provavelmente falaram para a mãe de Jesus, também já falaram para a pessoa certa, né? Falaram para um crente que acreditava em Jesus, né? A mãe de Jesus acreditava em Jesus, não é? Porque falaram para ela, não tem vinho, olha lá, Jesus, não tem vinho. Ela foi direto à fonte. Pessoal, nós temos que ser assim, não é? Não adianta a gente reclamar, murmurar e passar para frente o problema. Nós somos solucionadores de problema. E nós temos Jesus, que é o Rei dos Reis, que governa sobre tudo e domina sobre tudo. E aí, então, ela falou com Jesus, apenas falou isso, não tem vinho, Jesus. Aqui tem um pormenor. Nossa, meu Deus. É uma história tão curta, mas Deus é o escritor, né, da história. Então, mesmo a história curta, tem muitos pormenores. Veja só que coisa interessante aqui, né? Geralmente, quando não tinha vinho, né, lá na frente vai dizer que eles davam um vinho bom e aí no final davam um vinho ruim. Não é isso? Só que esse casal aqui não tinha mais vinho e deu vinho bom. Significa o quê? Que esse casamento não fazia o que todo mundo fazia. Tipo, enganar os que estavam no casamento. Pega um pouquinho de vinho bom aqui, enche a cara, aí vão enfiar um vinho barato, um vinho que não presta. Veja, todo mundo fazia errado as coisas, não é? Mas esse casal aqui não, só tinha o vinho bom. Só que o vinho bom acabou. Mas eles não tinham vinho bom para servir. Nós não devemos, né, servir vinho ruim, né? Nós temos que servir o vinho bom e crer que o vinho bom não vai faltar, porque o vinho bom é inesgotável. Os convidados também não eram ricos, porque senão nunca ia faltar vinho. Muita gente às vezes coloca empecilho, né? Porque não tem dinheiro, porque é pobre. Isso não é empecilho na vida cristã, porque nós temos um Deus que é rico, né? Maravilhoso e poderoso. A gente não deve, sou pobre, agora não vou ter vinho para servir, vou passar vergonha no casamento. Não, a gente não, porque o que Deus fez por quantos pobres na história bíblica, não é? Quantas vezes ele multiplicou, como a irmã trouxe aqui hoje, né? Deus é Deus de multiplicação e a gente tem que crer e ter fé. Então, eles não eram ricos e também não eram orgulhosos. Isso que é uma coisa muito importante. E a gente não deve ser orgulhoso, porque se a gente for orgulhoso, a gente tira a oportunidade de outras pessoas nos abençoarem. Não é? Então, às vezes a gente quer fazer tudo, né? E a gente, de repente, tira a oportunidade de outras pessoas nos abençoarem. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como irmãos, como família, um abençoando o outro. E a gente tem que, então, ser humilde para estar disponível para ser abençoado por outras pessoas. Porque é o orgulho que nos impede de sermos abençoados, muitas vezes. Casamento cristão é comunhão, todos ajudam, espírito de comunidade é uma voluntariedade. No começo era assim, né? Hoje em dia está difícil de juntar as pessoas, mas a verdade continua sendo a mesma. O casamento é o momento de juntar, de união, de todo mundo ajudar. Jesus foi lá para ter uma oportunidade de servir, não é? Jesus foi lá porque Jesus, todo lugar que ele ia, ele ficava esperando uma oportunidade de servir. Isso é ser cristão, né? Onde você vai, espere uma oportunidade de servir. Mateus 23, 11, 12. O maior entre vocês será servo. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. O diabo queria humilhar esses noivos. O diabo queria humilhar essas famílias. Talvez até Jesus, né? Jesus no casamento e não tem vinho. Mas que vergonha, né? O diabo quer humilhar, o diabo quer envergonhar. É o diabo. Mas Jesus sempre quer exaltar os humildes.
Jesus sempre quer nos honrar. Disse-lhe Jesus, quando a mãe, então, voltando aqui a história, no versículo 4, lembra, a mãe disse, disse-lhe Jesus, mulher, depende da versão, né, que está um pouco diferente da minha, mas é a mesma coisa, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pode pensar assim, mas Jesus foi grosso com a mãe dele, chamou de mulher e ainda disse que não tinha nada a ver com ela e ainda disse que não era tempo dele fazer nada. Pode parecer que Jesus foi grosso, né? É que na verdade ali ainda era o tempo da lei, não tinha começado o tempo da graça. Jesus estava esperando o tempo certo de começar no seu ministério. Bem, quando Jesus faz uma pergunta assim, e ele não fez só essa, também fez outras perguntas na Bíblia, muito semelhantes a essa, pode parecer que Jesus está querendo humilhar alguém. Mas, na verdade, Jesus, quando faz uma pergunta assim, é para oportunizar que a pessoa demonstre fé. Não é? Porque, em outro momento, Jesus falou com aquela mãe que tinha uma filha possessa. Isso está aqui em Mateus 15, 26, 27. Mateus 15, 26, 27, se for possível, vai projetar ali. Uma ocasião muito semelhante, em que Jesus respondeu para outra mulher, que não foi para a mãe dele. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele chamou o povo lá de cachorrinho. Os judeus são filhos, vocês são os cachorrinhos. Aí a mulher disse, olha, Jesus já sabe de tudo. Jesus, ele é onisciente, ele lê pensamento, ele conhece a pessoa, ele conhece o coração das pessoas. Então, ele sabe o que pode falar para a pessoa. Não é? Se fosse uma outra pessoa, seria uma grande humilhação. Mas Jesus falando, é porque Jesus já sabia o que aquela mulher ia responder. Então, Jesus levantou a bola para a mulher vir e cortar. Pá! Como se diz no vôlei, né? Então, e o que acontece na sequência nas duas ocasiões? Não é? As duas mulheres demonstram uma fé sem medida que surpreende Jesus, que alegra Jesus, que entusiasma Jesus, que Jesus fica maravilhado com a fé dessas duas mulheres. Não é? No caso dessa mulher aqui, ela vai dizer assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, mas pelo menos as migalhas para mim já está bom. Perceber a humildade dessa mulher? Claro que daí Jesus vai exaltar. Olha, mulher, com uma fé dessa, vai lá para casa, a tua filha já está boa. Perceberam? Não precisa Jesus nem precisou ir lá. Falou, olha, a tua fé, essa fé que você tem, essa humildade que você tem, e essa fé, olha, o demônio já saiu. Estão entendendo? Humildade e fé. E o demônio não tem como, né? Não tem como. E voltando para Jesus no casamento aqui, Jesus acabou de falar para a mãe dele, que eu tenho com você, mulher, não é meu tempo ainda. E o que a mãe dele vai responder? Vai responder lá, né? Espera aí um pouquinho. Vou ler aqui. Sua mãe disse aos serventes, no versículo 5, a mulher acabou, né? Sua mãe disse. Então Jesus falou, que eu tenho contigo, mulher. Né? Ela pegou e se virou e foi lá e falou para os serventes, façam tudo que ele mandar. Né? Ela já contou que estava feito. Né? Então Jesus conhecia a sua mãe, sabia que a sua mãe confiava nele, sua mãe não duvida, né? E então, mesmo com Jesus fazendo aquela fala, a mãe de Jesus, sendo mãe de Jesus, se colocou numa posição de humildade, não é? E foi lá, eu sei quem meu filho é, tudo que ele pedir para vocês, vocês façam.
Entregue seu pedido ao Senhor e não se preocupe. Haja como se já tivesse recebido. Foi o que a Maria fez. Vai lá, tudo que ele fizer, pedir, façam. E vai acontecer. Em Filipenses 4:6, vamos ver na Bíblia onde está escrito isso, né? Em Filipenses 4:6 está escrito assim: não estejais inquietos, não se preocupem, não fiquem ansiosos, é a mesma coisa. Por coisa nenhuma. Não, Jesus está dizendo, não fique ansioso por coisa nenhuma. Antes as vossas petições, as orações, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então, pessoal, coloca diante de Deus, né? Já agradecendo, e as suas súplicas, as suas orações, e descansa no Senhor. Porque que adianta você orar e continuar preocupado? Você não está demonstrando fé. E o que Deus está dizendo aqui? Que Jesus que está dizendo, né? Não, aqui é Filipenses, né? É Paulo. Mas Jesus está nos ensinando no casamento, né? Como agir. Ora, pessoal, entregue seu pedido ao Senhor e descanse. Maria falou para Jesus, não tem vinho, Jesus. E ela foi lá e falou, serventes, faça o que ele pedir. E ela descansou no Senhor, não ficou preocupada, e no final deu tudo certo. Em Marcos 11:34, agora sim é Jesus falando, né? Marcos 11:34, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedires. Maria pediu para Jesus. E Jesus também nos ensina a pedir para Ele. Até hoje vocês não pediram nada em meu nome. Até hoje vocês nunca pediram nada em meu nome. Peçam em meu nome. Porque isso glorifica a Deus. Às vezes a gente fica pedindo para Deus e nunca pede para Jesus, né? Mas quando a gente pede para Jesus, isso glorifica Deus. Amém. Afinal de contas, uma vez perguntaram para Jesus, qual obra a gente tem que fazer? Que trabalho? O que a gente tem que fazer? E Jesus falou assim, creio naquele que o Pai enviou. João 16:24. Então, qual que é a nossa obra? Crer naquele que o Pai enviou. Não é isso? Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, para que a gente fique alegre. E o que Deus quer é que a gente acredite em Jesus. E que a gente acredite, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos de Deus. A gente acreditar em Jesus é acreditar no que Deus fala. E isso alegra Deus, porque isso demonstra que nós estamos tendo fé. Mais importante que tudo, né? Estavam ali no versículo 6 em diante. Agora nós estamos no final na verdade aqui está na metade, vou dar uma aceleradinha. Estavam ali postas 16 talhas. Para as purificações, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Aqui é só que tinha umas talhas grandes para colocar água, né? No versículo 7, disse-lhe Jesus, enchei de água, e encheram até em cima. Por aí, vamos parar um pouquinho aí. Jesus não poderia ter feito o vinho de qualquer jeito? Por exemplo, fazer aparecer vinho ali? Precisava Jesus pedir para eles colocar água, encher, e daí fazer a água virar vinho? Não podia Jesus fazer aparecer o vinho. Jesus podia fazer qualquer coisa. Mas Jesus, e muitas vezes, ele usa o que nós temos. E ele complementa, não é? Sabe o que antigamente a gente falava assim, né? A gente queria uma coisa e a gente não tinha o dinheiro suficiente. Daí a gente falava com o pai, o senhor inteira? O senhor inteira? Eu tenho um pedaço, né? A gente vai com a Esther lá, ela tem um dinheirinho, às vezes quando. Daí, geralmente é assim, né? Pai, eu tenho tanto, dá para inteirar?
custa tanto, não é? Pessoal, é a mesma coisa no reino dos céus, não é? Veja, Jesus pergunta, o que tem aí? 5 pães, 2 peixes, o que tem aí? O que você tem aí? É o suficiente, entendeu? Porque o Pai inteira, no propósito, na obra dele, dentro do propósito, na vontade dele, perfeita, boa e agradável, o Pai inteira. Claro que não vai inteirar se não é para o nosso bem, mas é que a gente não sabe pedir. Se a gente souber pedir, o nosso Pai vai inteirar. Então o que aconteceu ali? Jesus pediu para eles encher de água, eles tinham água, tinham as talhas e tinham água, encheram de água. E diz que ali Jesus pediu para encher. Só que aqueles homens, aqueles serviçais, eles encheram até em cima. Ou seja, eles botaram fé em Jesus, né? Se é para encher, podia só de qualquer jeito lá, metade, 70%, 80%. Mas Jesus não pediu para encher até em cima, só falou, coloca água aí. Daí está escrito, eles encheram até em cima, os serviçais. É que às vezes a gente também não enche até em cima, não é? A gente enche só um pouquinho, acho que, né? Esse pouquinho aqui tá bom. Pessoal, às vezes a gente, por falta de fé, não enche até em cima. A gente não pede mais, fica com menos. E também Jesus gosta de trabalhar com a gente, não é? Lógico. Ele gosta de trabalhar em família, ele gosta de trabalhar na igreja, ele gosta de trabalhar no grupo familiar, ele gosta... Pessoal, aí que ele se alegra, não é? O que Jesus fica triste é da gente se isolar, não é? O que entristece Jesus é a gente se isolar, porque aí quem está isolando a gente não é Jesus, é o diabo, porque diabo significa aquele que divide, diabolos, aquele que divide, aquele que separa, aquele que isola, é o lobo, porque ele tem que isolar para pegar, não é isso? Ele tem que isolar, tirar do rebanho para enfraquecer e para destruir. Então Jesus quer amontoar, Jesus quer colocar todo mundo embaixo da asa dele, não é? Quer amontoar todo mundo. Ele quer fazer isso, e ele quer fazer isso nessa igreja, não é? Quer amontoar as pessoas aqui, trazer todo mundo embaixo da asa dele. Ele quer isso. E quando... então ele trabalha desse jeito, ele trabalha cooperativamente. E é o jeito da igreja trabalhar, e é o jeito que a gente consegue fazer muito mais, ter muito mais resultado. E tanto que Jesus disse, onde tiverem 2, ali eu estarei. Por que Jesus falou isso? Justamente para que a gente não trabalhe nunca sozinho. E para que a gente sempre trabalhe pelo menos com mais um. Não é verdade? Porque ali Jesus está, porque tem soma. As pessoas estão... se unindo, as pessoas estão, né, trabalhando sempre a ideia de família. Aí Jesus está. Continuando ali então isso está em Mateus 18, 20, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Bem? Nós temos que sempre ter em vista isso, pessoal. Estamos, como a gente, né? Foi falado aqui hoje já, estamos aqui no nome de Jesus, e aí ele está no meio. Estamos aqui no nome de Jesus, é por Jesus, e aí ele está no meio. Não é assim, eu venho fazer um trabalho aqui. Não. Na verdade, a missão é de Jesus. Ele é o rei. A missão é dele. E é nossa, é a submissão. A gente não pode querer ter a missão de Jesus. Então, quando a gente é submisso, significa o quê? Que a gente está trabalhando dentro da visão do rei, que é a verdade, que é o rei santo, é o rei perfeito, é o rei que deu a sua vida para que nós tenhamos vida eterna. É o rei merecedor de todo o nosso louvor, né? Então, quando a gente trabalha no nome dele, para ele, por amor a ele, ele está. E aí é leve. Aí o jugo dele é leve.
é que muitas vezes quando a gente prova o vinho novo, a gente fica muito disposto, animado, evangelista, profeta, a gente fica tudo, né? O primeiro amor, bebe aquele vinho novo. Mas o diabo ele não deixa de querer servir para nós o vinho velho, não é? Ele sempre, mas aquele vinho que você bebeu lá não era melhor? Não é verdade? Ele sempre, não, mas antes de você ir para a igreja, não era melhor fazer aquilo? Aquilo que você fazia, não dá para você voltar a fazer? Veja, ele sempre quer trazer as coisas de antes. E às vezes ele consegue. E quando ele consegue, a gente começa a desanimar. Porque na verdade, a gente nasceu de novo, a gente é um odre novo, e no odre novo só pode conter o vinho novo. Então a gente não pode querer de novo provar vinho velho, porque não somos mais feitos para isso. E isso não vai trazer alegria para a gente. O vinho que nos traz alegria é o vinho novo, é o vinho que Jesus serve. E fomos feitos para esse vinho. E lá, voltando no versículo 8, e disse-lhe Jesus, tirai e levai ao mestre-sala. Olha só, e levaram. No 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, olha, o mestre-sala não sabia quem fez o vinho. Só sabia os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo. Vamos parar aqui um pouquinho. Pessoal, Jesus fez tudo discretamente, sem nenhuma ostentação, não é? Porque senão ele teria chamado a atenção para ele. E como é que ficaria a noiva? E como é que ficaria o noivo? Pessoal, Jesus fez tudo lá na salinha, só os serviçais viram, ninguém ficou sabendo, só depois. Nem o mestre-sala, que é o cara que comandava todo o casamento, que sabia de tudo que estava acontecendo, nem ele sabia que foi Jesus que fez aquele vinho. Jesus fez, pessoal, cristão trabalha assim, discretamente. A nossa recompensa é com Deus, não é com as pessoas, não é? Pessoal, a nossa recompensa é com Deus. Por que eu vou querer recompensa de pessoas? Não, posso querer, mas a de Deus é muito melhor, não é? Então, Jesus nos ensina sempre, não divulgue, não fale para ninguém, só fale lá pro sacerdote, né? Fale só para o mestre-sala. Então, o tempo todo ele trabalha discretamente, pelo menos aqui no casamento. Muitas vezes até recebemos um convite de casamento, há uma semana atrás, estava escrito no convite assim, que as mulheres não deviam ir de branco. Porque o ser humano, como é que é, né? Às vezes a gente quer aparecer mais do que o noivo, não é? Que a noiva, no caso as mulheres. Então, às vezes, estão até recomendando que as mulheres não vão de branco, porque senão a gente não sabe quem que é a noiva e quem que não é. Ora, pessoal, então Jesus está nos ensinando assim, humildade, discrição, não fazer escândalo, né? E, pessoal, que a nossa recompensa é com Ele. Não querer aparecer mais do que o noivo. Pessoal, em todo momento, sempre tem alguém que tem uma missão maior do que a gente, não é? Você tem que entender naquele momento quem tem a missão maior. E você tem que trabalhar colaborando para aquela pessoa dar certo. No caso, aqui, as famílias do noivo, os noivos, a missão era deles fazer um casamento bom. E Jesus foi lá e colaborou, porque aqui no próximo versículo, e agora estamos encerrando mesmo, né? Meu Deus, tem que encerrar, mas tem tanta coisa boa aqui. Veja. Aí o mestre-sala foi falar com o noivo, tá? E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então, bota o inferior. Pessoal, prestaram atenção? Todo homem faz isso. Todo homem é corrupto. Todo homem engana. Todo homem mente. Se a gente não tiver com Cristo, né? É isso? Ele está falando, todo mundo faz assim, já virou mania, a corrupção já está geral, as pessoas mentem e nem tem vergonha mais. Então, mas tu, coitado do noivo, nem sabia o que tinha acontecido, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pessoal, o noivo foi honrado, né? Pessoal, quem no momento, em qualquer lugar que a gente estiver,
Nós temos que perceber assim, nesse momento, nesse tempo, nessa hora, quem tem a maior missão aqui? Quem tem a maior responsabilidade? Eu não posso querer, naquele momento, diz que no Brasil tem muito cacique e pouco índio. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser chefe e ninguém quer ser índio. Mas, pessoal, não é questão de... Não é essa a questão. É que todos nós temos o nosso tempo, o nosso momento, não é isso? Tem momentos que a gente vai chefiar, vai governar, a gente vai ter a maior missão, e aí a gente precisa que as pessoas colaborem, não é? E quando acontece isso, dá tudo certo. Colaboração. Significa junto. Labor, trabalho. Trabalhar junto. E aí vai dar certo. Então, o noivo que o diabo queria envergonhar, pensa, como ele foi honrado. Não é isso? Pessoal, agora pensa aquele vinho que eles tomaram. Meu Deus. Nunca na história humana um vinho igual aquele. Agora pensa, pessoal. E quem foi embora antes? E quem foi embora antes? Quem escutou o bochicho? Acabou o vinho. Ah, não tem vinho? Vai embora. Pessoal, porque o mundo quer o vinho que o diabo oferece, não é? O diabo quer alegrar as pessoas com o vinho dele. Mas, pessoal, parece bom, não é isso? Só que no final vai ser uma meleca. Isso? É que nem os casamentos daquele tempo. Dá um vizinho mais ou menos, mas daqui a pouco vai ficando ruim. E o pior, o diabo oferece uma coisa que parece boa, só que lá no final vai ser a pior coisa de todas. E Jesus sempre tem reservado para nós, no final, fique até o final, não desista, não saia do casamento, continue casado, continue no casamento com Cristo, não é? Porque no final, o pessoal vai ver o vinho, o melhor vinho, o melhor vinho, o melhor vinho, é aquele que nós tomamos na mesa com o nosso rei. É o melhor vinho. E é esse vinho que nos dá alegria, é esse vinho que perdoa todos os nossos pecados, é esse vinho que nos traz paz, é esse vinho que é sabedoria na nossa vida. Glórias a Deus. Encerrando agora, quem perseverou até o fim, viu o fruto do louvor. Se quiser vir, pode vir. Na nossa igreja o louvor já vem antes, porque daí vai cortando o pastor, senão ele fica muito tempo, né? Já é uma estratégia, vem o louvor, o pastor sabe que tem que ir acabando. É porque a gente se envolve com a palavra, não quer parar mais. Quem perseverou até o fim, viu o fruto do trabalho. Quem foi embora antes não provou daquele vinho único na história. E uma coisa interessante que está escrito, eu só vou ler agora, não vou comentar, né? Porque dá muito pano para manga isso daqui. Mas olha que interessante que está escrito aqui. Isso foi escrito por Salomão, creio, né? Eclesiástico 7, de 8 a 12. Vou ler bem rapidinho. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Quando temos paciência, somos longânimos, a gente fica até o fim. A gente consegue começar bem, desenvolver bem, terminar bem. Paciência, longanimidade. É fruto do Espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira briga-se no seio dos tolos. A ira está no coração dos tolos. Pessoal, somos tolos em nos irar. É coração de tolo. Nós não temos que nos irar, nós temos que ter paciência. Paciência. O amor é paciente, está escrito em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, e o amor é Deus. E Deus é paciente. E Jesus é paciente. E vocês são pacientes, amém? Aleluia. Os mais pacientes. Nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pessoal, nunca diga isso. É como se eu estivesse dizendo, eu parei, eu estacionei, eu regredi. Porque você aceitou Jesus, foram os teus melhores dias. E com Jesus, só pode melhorar. É que às vezes a gente dá uma afastadinha, né? Dá uma esfriadinha. A gente experimenta outros vinhos, né? A gente sabe que tem aquele...
E aí, pessoal, Jesus não tem nada a ver com isso, é a gente. E a gente começa a falar assim, nossa, agora tá ruim, mas já foi bom. Nunca diga isso. A gente tem que dizer o contrário, né? O melhor está por vir. O melhor vinho está por vir. Amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor ainda, porque eu vou continuar crescendo espiritualmente, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar estudando a palavra, eu vou continuar ampliando a minha consciência, a minha visão, eu vou continuar alcançando a mente de Cristo. Aleluia! Tão boa é a sabedoria como herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então a sabedoria é nossa herança. E precisamos ver o sol. O sol é Jesus, é a palavra. E por fim, porque a sabedoria serve de sombra, descanso, né, como o dinheiro, mas a sabedoria é mais excelente, né? A excelente sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. E o dinheiro não dá vida. A sabedoria nos dá vida. A sabedoria são as palavras de Deus, são palavras de vida. As minhas palavras, Jesus disse, são espírito e vida. Só precisamos disso, porque nós só precisamos de vida. Estar cheios de vida. Isso é sabedoria. Ela nos dá vida. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Isso aconteceu quando Jesus foi crucificado e morto, os discípulos desanimaram. Ficaram pensando, poxa, agora o homem que era profeta, que ia libertar a gente, foi crucificado. E aí eles encontraram Jesus no caminho de Emaús. Emaús significa o mundo, não é? E Jesus começou a andar com eles, começou a falar com eles. Emaús significa lugar, água quente, água quente. Eu creio que eles foram, para esquecer a desgraça, pensaram assim, vamos dar uma passeadinha nesse lugar de águas quentes, termais. Vamos nos aquecer um pouquinho nesse lugar, vamos aquecer, porque desgraça, tristeza, morte, destruição. Vamos para um lugar assim para a gente se aquecer um pouco. E aí Jesus foi falando com eles, foi falando, e diz que o coração deles foi incendiando. Pessoal, o que nos aquece é Jesus, as palavras de Jesus. Nada mais aquece um crente. Não adianta ir para a praia, não adianta ir para a Europa, não adianta ter dinheiro, não adianta nada disso. Isso a gente pode até fazer. Mas o nosso coração abrasa com Jesus, com as palavras de Cristo. Amém? Glórias a Deus. E no final desses versículos, está escrito assim, né? Não devia o Cristo sofrer. Jesus vai falar para os discípulos que estavam desanimados, né? Não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória? Então, ontem sofrimento, mas hoje glória. Amém? De glória em glória. Aleluia? Glórias a Deus. Peço que a igreja fique em pé, eu vou fazer uma oração para encerrar o louvor. Já está aqui? Obrigado, Senhor, por esse tempo na sua presença. Obrigado por sua palavra, Pai. Porque a sua palavra que nos dá vida. A sua palavra que nos enche de alegria, porque a sua palavra é a verdade, e a sua palavra é uma palavra de poder. Pai, eu quero declarar que essa igreja, Pai, é um casamento aqui. O Senhor é o noivo, está aqui a noiva, Pai. E eu quero declarar que essa igreja é uma igreja santa. Eu quero declarar que essa igreja, porque Jesus morreu por ela, e o sangue de Cristo está sobre cada um aqui. E eu vou contra todo pensamento contrário, todo pensamento de engano, todo pensamento de Satanás, o pai da mentira, mas que é assassino, e quer matar e quer destruir. Eu vou contra todo pensamento mentiroso. E eu quero declarar que, na vida de cada um aqui, Pai, na vida dessa igreja, o melhor vinho é sempre o vinho que está por vir. Porque com Deus é assim, sempre tem mais, sempre tem melhor, sempre dá para conhecer mais. Eu quero declarar, Pai, esse tempo de crescimento, de multiplicação, esse tempo, Pai, desse vinho excelente, desse vinho que traz vida, que traz paz, desse vinho, Pai, que traz a verdadeira prosperidade, desse vinho, Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus.